A gente falou bastante do Bentinho, né? Falou do processo, né? Então, acho que seria bom a gente contextualizar agora também, né? E o Léo estava falando justamente sobre isso. Quem era A Capitu? Capitu. Não, como eu disse, a Capitu é alguém que a gente só conhece pelos olhos do Bentinho. Só através da subjetividade dele, o que ele achava, o que ele pensava dela. É bem claro que ele gostava, amava dela, ou amou em algum momento, né? Então, ele a descreve, só que depois de uma série de coisas já acontecidas, né? Então, ele já percebe alguém que o manipulava, mas perceba que em nenhum momento ele fala que a mãe dele o manipulava, ou o manipulou, ou definiu os seus destinos, né? Então, há aí uma certa Capitu perversa ou uma exacerbação de características, né? Olhos oblíquos, de cigana, qual que era outro? De ressaca. Olhos de ressaca. Né? Por outro lado, ele lá no final do livro vai dizer que nunca ele esqueceu isso, né? Isso marcou ele, ela era a paixão da vida dele, pelo menos era o que ele dizia lá. Então, é uma pessoa que a gente conhece através do olhar dele, né? Se ela teve outras virtudes ou outros defeitos, né, nós não tivemos a oportunidade de conhecer. Mas é uma pessoa que certamente influenciou, ajudou a tirar ele do convento, ajudou a livrar ele daquela promessa da mãe dele de que ele teria que servir, né? Foi uma das que ajudou ele. Então, essa era a Capitu. Agora, se ela flertava, se ela se assanhava quando passava um cavaleiro na rua, né? É difícil a gente dizer se era assim ou não. Aí é que tá, né, César? Aí é que a gente começa a jogar... Às vezes era só simpatia, né? Às vezes mas Cavaleiro, gentleman. Eu né, quando li o livro e comecei a perceber essas situações, e principalmente acho que um dos principais momentos foi justamente nesse, né? Acho que foi o primeiro momento que Bentinho faz jus, vamos dizer assim, às colocações do José Dias, tecnicamente, né? Falando assim no livro. Né? É o primeiro momento que ele vê, ele percebe ali o cara passando, né? O cavaleiro passando, na visão dele, flertando com a Capitu, e a Capitu sendo receptiva àquele flerte. E aí ele vai embora, né? Larga ela lá, corre, chega no quarto, chora, né? Se morde de ciúmes e tudo mais. Mas é uma percepção dele, né? Em momento algum a gente coloca, né? E eu fico pensando comigo, né? E se a cena fosse narrada por Capitu? Como seria? Pois é. Né? Qual seria o contexto, qual seria, né, a colocação dela? Mas é óbvio que o Bentinho ele vem se colocando, né, dentro dessa relação e não sei se isso é realmente para se aproximar mais do leitor, né, e se colocar isso em quem tá olhando ali para a história dele, né, que ele sempre se coloca assim, olha, eu sou, né, tecnicamente, vamos dizer assim, né, eu sou íntegro, né? Para os valores da época, por exemplo, né? Eu honro o que, por exemplo, a minha mãe coloca. Eu sigo, né? O ordenamento daquele momento e né? Aquele contexto que eu vivo, né? Daquela época e tudo mais. E a maneira como ele coloca os comportamentos da Capitu, né, muitas vezes, e narradas até por outras pessoas, né, que ele fala que é a visão do que do José Dias falava, do que a tia falava, é totalmente o contrário. Né? Ele narra a Capitu como alguém que é alguém além do seu tempo. Eu percebo assim, né? Que ela é alguém além do seu tempo. Alguém que, por exemplo, quebra os paradigmas da época, né? E se coloca de forma, vamos dizer assim, meio que livre. E é o que o José Dias fala, né? Que ela era meio desajustada e que o pai se fingia que não via. O pai dela se fingia que não via. Chamava ela de dissimulada, né? Dissimulada. E assim, é óbvio que para a época, os valores, né, que eram pregados na época, nós estamos falando de uma sociedade até machista perto do que é atualmente. Perfeito. E
Aí sim, né, a gente entende que como que o machismo pode ser pesado, né? Justamente pela pressão que o Bentinho exercia em ser o varão, vamos pensar assim, em ser o varão. Varão você puxou, hein? Vixe, em ser o varão, que ele falhava miseravelmente em ser o varão, né? Justamente por causa dessas inseguranças, Eu particularmente penso que ele nunca tentou. Ele nunca tentou. Ele nunca tentou Nunca ser tentou o puxar a rédea, homem né? que era exigido pela sociedade da época. Sim. Então, mas como ele cresceu dentro de uma promessa que a mãe dele fez, usando ele, acho que talvez isso influenciou ele a ser submisso. Exato. Muito, porque imagina você crescer e fazer, não, você vai fazer isso porque eu prometi que você vai fazer isso. O duro que tudo que a gente falar aqui agora, a gente tá fazendo um julgamento truncado. Mas ele já fez a gente julgar a Capitu, então não tem como, não. Ele faz, na verdade. Maravilhoso, É verdade. menino, Perfeito, maravilhoso. perfeito. Por outro lado, Perfeito. se a gente for analisar a genialidade de Machado de Assis, cara, você vê como é que ele traz um paradoxo, né? A gente mesmo que a gente tente julgar ou a Capitu ou o próprio Bentinho, a gente não vai dar com os burros na água e não dá motivo algum para ser cancelado. A Capitu, ao mesmo tempo que era pobre, veio de origem pobre, depois foi sofisticada, se ela traiu o Bentinho, ela fez aquilo que uma mulher hoje faria com aquele cara que não comparece. Não seria o varão. Seria ele um jogador de Free Fire? Você entendeu? Quer dizer, não tem como cancelar, não tem como dizer que ele era machista. Se a sociedade era machista, ela era avançada para a época dela. Então, ela tem isso em defesa dela. Então, automaticamente, ela teria traído o Bentinho. Mas todas as análises que são feitas é de que ela não traiu o Bentinho. De que ele fez isso aí como uma forma de ficar bonito na história. É que todo o argumento dele depois- faz você pensar isso. Depois ele cai por terra e não tem mais como chegar nisso, não. Vou fazer outra obra, então. Vou sair fora. Quer dizer, a contemporaneidade de Machado de Assis é maravilhosa. Sim. Aí volta naquilo que eu perguntei antes. Mas será que cabe para jogar para adolescentes? Cabe, para analisar essa retórica aí. E aí agora a gente analisa sobre um outro contexto e traz para a nossa realidade, sim. Naquela geração, naquela época a gente estudava para fazer isso, tal. Hoje a gente vê e cabe no contexto. A gente vê que realmente é paradoxal. Não tem como você cancelar porque é machista. Não, bicho. Ela era extremamente avançada, uma época de 1800 quanto, né? Tem jeito de ser E diferente. nós temos que lembrar que, na verdade, Machado de Assis ele faz um texto para criticar um quadro, uma fotografia da época. O machismo existia, como existe hoje. Até hoje questionando isso. A figura do varão. Exatamente. Figura do varão do Thiaguinho. Do varão. Mas, por outro lado, alguém que tinha esse conflito, né, de ir para o convento, de ter isso determinado na vida dele. Porque isso tinha muito antigamente. Isso, né, na década de 60, na década de 70, os filhos das cidades, a pergunta que eles faziam era essa: você quer trabalhar ou você quer ir para o seminário? Era muito comum, né? Era muito mais forte o catolicismo do que Principalmente do no que é interior. hoje. Principalmente no interior. Você quer... vou jogar para mim, por exemplo. Quando eu tinha meus 12 ou 13 anos, eu lembro até hoje, minha avó falou assim, olha, se você quiser engraxar sapato, a gente faz uma caixinha de engraxate para você. Se você quiser ir para guarda-menino, você vai para guarda-menino. Se você não quiser, a gente vai colocar você no seminário. Você sabe que eu não sabia o que fazer? É óbvio que você não vai saber o que fazer. E muitos acabam... E era mais ou menos assim que a coisa acontecia antigamente. Uhum. Quer dizer, mas já tinham passado 7 décadas de todo esse tempo. E foi assim, nos anos vindo para o século XX. Foi desse jeito, né, que a coisa acontecia no começo. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Léo. O Machado de Assis consegue fazer essa crônica retratando a sociedade da época e que principalmente... Ele joga um século ali em cima daquilo, cara. Demora para ver os efeitos, né, das mudanças. Grandes centros vê com mais velocidade, né? Principalmente naquela época não tinha internet para trocas de informações igual tem hoje. A autonomia então, da mulher. Grandes centros muda primeiro, né, culturalmente. E aí depois o interior vai mudando também. Sim. Mas assim, eu vejo a profundidade que é ele ficar jogando justamente como que o Bentinho enxergava o mundo à sua volta, o jeito que ele enxergava o José Dias, o tio dele, a prima Juliana, né? Justina. Justina. A mãe, a Capitu, o Escobar, a Sancha. O sogro. O jeito que ele vai enxerga essas pessoas. É sempre através de jargões, de alguns comentários, estilo jargões. Por exemplo, o óleo de ressaca, ele não é dele, ele ouviu isso. Ele ouviu isso, Entendeu? Então, ele ficava com essa pulga atrás da orelha,
Porque essa é a imagem que os outros tinham da Capitu e que ele terceirizou isso. Mas até, Entendeu? até essa visão, né, de que a Capitu era uma interesseira, que poderia querer dar o golpe do baú, né, é uma coisa que surgiu lá do José Dias, José Dias. quando ele fala para o Bentinho, quando o Bentinho pergunta, né, e a Capitu? Ele fala, ela tá lá, e não vai sossegar enquanto não pegar um Peralta da rua, né? Então, agora tem um detalhe bacana. Ele desconfia, ele pega a Capitu com o Escobar no corredor, no momento, aquela coisa meio mal explicada, né? Só que ele só vai mesmo para cima de acusar ela e pegar mesmo para dizer, olha, eu fui traído, depois da morte do amigo. E aí é que é a chave do negócio, né? Porque alguém que está num convento, e isso, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Como o César estava colocando, antigamente você tinha alguns caminhos que lhe davam. Sim. E esse era um deles. E esse era um deles. E você não tinha muitas opções. E era mais para os homens a opção de ir para o seminário do que para as mulheres a opção de ir para o convento. Você vê como que a coisa é interessante, né? Perfeito. As mulheres não tinham, porque a opção das mulheres era casar. Casar. Com 12 anos de idade, mais ou menos. Era essa a realidade que tinha aquele tempo. E não era o caso dele porque ele tinha dinheiro. Sim. Né? Mas para muitos ir para o convento era uma forma de adquirir conhecimento, de estudar, de aprender alguma coisa, vamos dizer assim. Nem que ele não fosse padre depois, né? Mas a vida dele no convento lhe trouxe o amigo querido, né? Aquele com quem, muitas vezes, ele mesmo, no livro em que ele, Bento Santiago, descreve, ele descreve mais afeto pelo amigo do que pela Capitu. Sim, sim. Se a gente for percebendo, a gente vai ver que ele fala com muito mais entusiasmo, com muito mais explosão de intimidade em relação ao amigo do que em relação a Capitu. Tanto... E aí... Pode falar, Léo. Não, e aí, lembrando aquele episódio do cavalo, né? Tem um episódio em que o Escobar, acho que é a primeira vez que vai conhecer a Dona Glória lá na casa do Bentinho. Quando ele vai embora, existe todo um contexto de despedida, né? Que Sim. o Bentinho fica, dá tchau, o Escobar não olha para trás. E quem que está em cima do cavalo vindo tudo? De longe. E ainda vira pro Bentinho e fala, quem que é esse aí? A Capitu, ela tá lá na sacada, olhando para os dois. Né? Ela percebe ali que existe alguma coisa ali. De amizade, eu não estou falando de homossexualidade, não. Eu estou falando de afetividade. É que isso, é que você, no comentário, a gente acabou plantando uma pulguinha atrás dele. Será que ele não tinha percebido isso? Que ele tinha uma atração diferente pelo próprio amigo, né? É difícil Você dizer, né? vai entender. Ou Né? será que, como um bom advogado, ele quis colocar as provas contra o outro lado? Será que a pergunta não deveria ser feita? Será que Bentinho traiu o Capitu? Talvez, né? Talvez. Pode ser. É um bom ponto de vista, viu, menino? Viu? Mas, assim, essa condição, ela é muito evidente, né? Que o Léo traz. Porque quando você vê o Bentinho, né? Num determinado momento, ele fala dos momentos que ele teve com o Capitu, antes do seminário. Depois do seminário, ele não fala mais da Capitu. Não fala. Ele não fala mais no livro da Capitu. Ele volta, né? E aí ele simplesmente, num determinado momento no livro, ele destaca lá, hei de cumprir minha promessa, né? E hei de me casar. Casou. E aí... O que ele conta? 90% da história é o Escobar. É amizade com É a outro amizade casal. com o Escobar e a amizade dos casais, né? Que o Escobar vinha ali em casa, que não sei o quê, que o Escobar isso, que o Escobar aquilo, e não sei o quê. Na minha cabeça, né? O que eu imagino, assim, né? O Bentinho tinha tanto esse apreço pelo Escobar, essa proximidade tão grande, que quando o Escobar morreu, ele idealizou isso na cabeça dele e isso deixou ele fora de si. Pode ser também. É uma interpretação super válida, porque foram gaps, né? Foram gatilhos que, assim, ele inclusive, ele começa a ilustrar esses gatilhos, né? Ele descreve Foi nada. ao efeito do álcool, gente. Foi nada. Ao efeito do álcool.